Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer uma função para calcular a raiz quadrada de um número. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta a partir das 17 horas, certo? Então fica ligadinho, ativa o sininho aí para não perder nada dos vídeos que vão vir. Então, vamos começar aqui nesse nosso exercício de hoje, que é o exercício para criar a função de aproximação de uma raiz quadrada, certo? Então, hoje nós vamos fazer esse exercício utilizando a aproximação pelo método de Heron, cujo eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando para vocês o passo a passo de como implementar o método de Heron em um algoritmo muito simples. Hoje nós vamos pegar este algoritmo e vamos passar ele para uma função. Isso facilita na hora da gente desenvolver outro código que precise desse cálculo. E aí a gente já tem essa função prontinha para a gente só copiar e colar lá no nosso código e poder usar ela quantas vezes nós quisermos, sem ficar repetindo esse mesmo algoritmo todas as vezes que nós precisarmos usá-la, certo? Então, para isso, nós vamos copiar esse código aqui e vamos levar para um outro arquivo criado aqui no Repli, certo? Para criar um novo arquivo, a gente vem aqui em Create Repli e aí a gente vai utilizar o JS, o Node.js e vai colocar um nomezinho aqui para o nosso exemplo. Como eu já criei esse arquivo, vou continuar aqui com o arquivo que eu já criei. Então aqui eu copiei, ou melhor, eu colei essa informação e aí a gente tem aqui na primeira linha um valor n, né, que está sendo recebido através do prompt, né? E esse valor eu vou trazer, essa linha, eu vou trazer ela lá para o final do meu código. Por quê? Porque aqui no final do meu código é onde eu vou ter a entrada de dados, é onde eu vou chamar a minha função depois de receber o valor que eu quero calcular a raiz quadrada, certo? Então, aqui vai ficar esse valor de n que está sendo recebido. Para criar a nossa função, nós vamos colocar o nome function, e aí nós definimos essa função e colocamos o nome da nossa função, que eu vou chamar de raiz. Como a gente quer calcular a raiz de um número, a gente precisa receber esse número na hora que a gente chama a função. Então, a gente vai ter aqui o n passando como parâmetro, certo? E aí, dentro dessa função, nós temos esse algoritmo aqui, que é saber se n é maior do que zero, e aí a gente vai calcular a aproximação através do método de Heron. Esse algoritmo a gente já desenvolveu num vídeo, vou deixar ele aqui na descrição para vocês assistirem, caso vocês tenham dúvida como funciona o método de Heron, certo? Então nós vamos pegar aqui só para fazer um resumozinho do que está acontecendo. Bom, eu vou receber o valor n, né, que está sendo passado aqui por parâmetro na minha função. E aí, o valor n, ele tem que ser maior do que zero para a gente poder calcular a raiz quadrada, certo? E aí, aqui, essa parte eu vou tirar, certo? Vou dar um Ctrl X aqui e vou colocá-la aqui no final. Por quê? Porque essa parte eu estou calculando o valor analítico da raiz, certo? Então, eu vou colocar aqui analítico, para a gente saber que é a raiz analítica, que é um valor que a gente já tem aqui uma função que calcula através da biblioteca match, certo? E aí, para a gente saber se a nossa aproximação está ou não funcionando da forma como a gente gostaria, a gente utiliza esse valor, esse cálculo aqui analítico, certo? Tudo isso é conteúdo de uma disciplina chamada computação numérica, que a gente paga e onde a gente vê a aproximação de vários valores, certo? E um deles é a raiz quadrada. Ok, agora que a gente tem aqui somente o método de Heron funcionando, eu vou comentar aqui esse alert, que é um alert que está mostrando todos os valores que
todos os valores da aproximação, enquanto está repetindo aqui 5 vezes. Então, vai mostrar a aproximação aqui 5 vezes. Como a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que mostre somente o valor final da aproximação, nós vamos tirar aqui esse alerte. Mas eu vou mostrar para vocês como vai funcionar com e sem alerte, certo? Então, aqui no finalzinho, depois da chave que fecha o if, eu vou colocar aqui um return A1, né? A1 é o valor final que eu vou obter da aproximação através do método de gerão. Então, aqui eu vou retornar A1, certo? E aí, finaliza aqui a nossa função. Veja que foi muito simples. Eu criei aqui a função e dentro da função eu coloquei aqui o algoritmo que a gente desenvolveu. E olha que fácil. A partir desse momento, depois que a gente colocou aqui para retornar o valor da aproximação, a gente pode vir aqui simplesmente criar uma variável chamada raiz aprox e chamar essa função que nós criamos, raiz, e passar como parâmetro o valor n que nós recebemos aqui. Então, nós pedimos para o usuário digitar um valor n, certo? Nós pedimos para o usuário digitar um valor n, armazenamos a variável n, e aí nós calculamos a raiz analítica através da biblioteca match da função sqrt. E aí nós mostramos essa raiz através de um alert. Depois disso, nós viemos aqui, criamos uma variável chamada raiz aprox, que é a raiz aproximada, e nós chamamos aqui a função que nós acabamos de criar, passando como parâmetro o valor n, que é o valor que nós queremos calcular a raiz quadrada. E aí nós vemos aqui e colocamos um alert para mostrar essa raiz. Claro que aqui eu vou ter que alterar, né? Vou colocar raiz analítica, porque é o valor da raiz analítica que eu estou mostrando aqui. E aqui eu vou colocar raiz aproximada, certo? Então, se a gente executar dessa forma aqui, como está, vou apertar aqui em Run. E aí tem aqui, digite um número. Eu vou digitar o número 2. E aí, quando eu aperto o Enter, aparece o valor da raiz analítica e o valor da raiz aproximada que nós calculamos. Então, veja que os valores são muito próximos. Para ficar mais bonitinho, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode utilizar uma template string. Como que a gente utiliza o template string? A template string é uma coisa que a gente consegue colocar. É uma forma de mostrar o texto, né? De mostrar as informações através do alert ou de qualquer comando de saída, onde a gente coloca aqui duas classes. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor essa parte, certo? É uma informação nova que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a gente coloca aqui duas classes, certo? E aí, dentro dessas classes, é como se elas fossem as aspas que a gente digita o texto, mas as classes, elas são específicas para as template strings. Por quê? Porque tem uma sintaxe específica, né? Então, aqui nós vamos digitar o que a gente quer que apareça. Então, eu vou digitar aqui analítica, aí vou colocar o igual. E aí a gente não precisa concatenar, por quê? Porque existe a função de colocar o valor aqui dentro, utilizando o cifrão e abrindo e fechando uma chave. Dentro desse código, a gente vai colocar aqui, dentro dessa template string, a gente vai colocar aqui a variável que nós queremos que apareça o valor. Então, aqui eu vou colocar a raiz analítica, porque é o nome da variável que a gente criou aqui para armazenar o resultado, né, da função sqrt do valor n que nós recebemos. E aí, a analítica, eu vou dar um enter aqui. Esse enter que eu dei vai ser considerado na minha saída. E aí, eu vou dar um espaço, se eu quiser ou não. E aí, eu vou colocar aqui o nome aproximada. E aí, eu posso colocar igual. Abro mais um cifrão aqui com as chaves, uma template string, e aí eu coloco aqui raiz aprox
que é o valor que nós calculamos para a raiz aproximada, certo? Então, a nossa template string, ela fica assim, para a gente poder mostrar os valores. Eu acho assim até mais fácil de fazer, porque nós digitamos exatamente como nós queremos que apareça, e aí só o detalhe aqui do cifrão, para a gente poder mostrar o valor que está na variável, ao invés do nome raiz analítica. Não sei se vocês conseguiram entender bem essa minha explicação, mas eu acho que agora na execução vai ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou executar aqui, vou colocar o valor 2, e aí a gente pode ver aparecendo aqui analítica igual, e aí no lugar da variável que nós colocamos aqui, aparece o valor que estava armazenado nessa variável, certo? Se a gente quiser fixar em duas casas decimais, é só a gente vir aqui na raiz, na variável, né? E colocar aqui toFixed 2, igual a gente faz no alert, certo? No alert não. Igual a gente faz quando a gente coloca uma string simples, né? Sem ser a template string, certo? E aí do mesmo jeito a gente pode colocar na raiz aproximada, né? toFixed 2, certo? E aí se a gente executar aqui, vai aparecer aqui fixada em duas casas decimais. E aí, como a gente pode analisar aqui, se a gente fixar em duas casas decimais, a analítica e a aproximada vai ser exatamente a mesma coisa, mas se a gente tirar esse fixo, essa fixação das casas decimais, né, a gente vai ter aqui um valor aproximado e a gente vai conseguir ver a diferença, né? A analítica aqui terminou 951 e a aproximada terminou 95. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, na nossa repetição da função, se nós colocássemos aqui 6 vezes, vamos ver o que acontece. Isso já é teste, certo, gente? Mas a função já está funcionando. Tá. Eu vou aumentando aqui o valor, vou botar 10, para a gente ver se isso vai melhorar a nossa aproximação, certo? Ó, vejam que não tá mais aproximando, tá aparecendo aqui 95, 95, 95 e não tá aproximando aqui para chegar em 1951, certo? Então, a nossa aproximação agora ela já chegou no máximo do valor que a gente poderia chegar. A partir da quinta repetição, ela já chegou ali no máximo que a gente poderia chegar. Então, vamos ver agora como funciona colocando esse alert aqui que estava mostrando cada valor da aproximação. Então, nós vamos executar, colocar o valor 2 novamente. Vocês podem testar com outros valores. E aí aqui, ó, ele vai aparecer todos os resultados até chegar na aproximação. Então, o que vocês estão vendo aqui em amarelo são os alerts que nós temos aqui dentro da nossa função. E a nossa saída aqui está branco, certo? Então, esse valor que nós estamos vendo aqui, 1,5, 1,41666665, tudo isso são valores que estão sendo calculados na aproximação até chegar no valor final aqui, que é o valor mais aproximado que a gente conseguiu chegar, repetindo aqui 5 vezes, certo? Então, essa aproximação ela funciona, a gente utilizou o método de Heron para fazer essa aproximação, e aí a gente consegue ver aqui na nossa saída os resultados que essa aproximação está funcionando, certo? Peço desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mais do que o necessário, mas eu gostei de trazer esse conteúdo aqui para vocês, né? E trazer uma coisa diferente, que é a template string que a gente colocou aqui dentro do alert, certo? É uma forma diferente de mostrar o texto, uma forma bem diferente que eu nunca trouxe aqui. Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei para mim, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha com seus colegas, com seus amigos, para que o YouTube possa entender que você gostou desse conteúdo e
compartilhar com você e com mais pessoas os próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!